TVC, a TV do Correio da Manhã. Alô, pessoal. Novamente, o programa Enfoque Espírita sendo veiculado aqui pelo canal TV Correio da Manhã. Nós nos sentimos honrados em entrar em vossas residências, levando um pouquinho da doutrina espírita para todos. Para todos, eu disse. Não importa de que religião. Não estamos aqui para atacar ninguém. E o programa Enfoque Espírita, tá, é exibido aos sábados às 7h30, às segundas-feiras às 0h30, às quartas-feiras às 6h30 e às quintas-feiras às 0h30, tá certo? E uma satisfação, o nosso irmão e amigo e professor Carlos Gama não está se sentindo bem, não pôde comparecer hoje aqui conosco na gravação, tá certo? E nós aceitamos perguntas, sugestões e reclamações, claro. É só vocês nos enviarem um e-mail para enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. O programa pode ser visto também pela internet www.tvc16.com. Pode ser visto também pelo Facebook, TV Correio da Manhã, assim também como no Instagram, TV Correio da Manhã. Mas o importante é que toda a programação deste canal, 16 Petrópolis, TV Correio da Manhã, é veiculado em outras cidades aqui do interior do Rio de Janeiro, como Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Três Rios e Paraíba do Sul. É só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios e também Teresópolis, canal 21. Vocês vão ver uma excelente programação levando ao interior do estado do Rio, principais notícias, curiosidades, enfim, uma programação excelente, tá certo? Então, passemos agora à nossa leitura, né, de Palavras de Vida Eterna, vinda de Emmanuel, através de Chico Xavier. E nós estamos no capítulo 96. Nas palavras, é o título. Abre aspas. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Fecha aspas. Quem disse isso está na Bíblia, em Tiago, capítulo 5, versículo 9. E Emmanuel descreve da seguinte forma: mergulhar o divino dom da palavra no vaso lodoso da queixa é o mesmo que inflamar preciosa lâmpada no conteúdo da lata de lixo. Não transformes a própria frase em lama sobre chagas abertas. Podes mobilizar a maravilha do verbo para reajustar o bem, sem necessidade de estender o mal. Ergue a esperança ao pé dos que desfaleceram na luta. Exalta a excelência do amor perante aqueles que o ódio intoxica. Louva as perspectivas da fé ao lado dos que choram no desencanto. Aponta as qualidades nobres do amigo que caiu em desvalimento. Destaca as possibilidades de auxiliar onde os outros somente encontram motivos para censura. Desdobra o trabalho restaurador onde o pessimismo
condena. Procura o lado melhor das situações para que o melhor seja feito. E, quando os obstáculos morais se agigantem, como se a maldade estivesse a ponto de triunfar em definitivo, se não podes algo dizer em louvor da bondade, cala-te e ora. Pensa bem, quando não puderes falar nele, somente muda, renova a terra. A gota silenciosa do sedativo acerena o corpo martirizado. Nunca te queixes dos outros, mesmo porque, em nos queixando de alguém, é preciso consultar o próprio íntimo para saber se, em lugar desse alguém, não estaríamos fazendo isso ou aquilo de maneira pior. É muito interessante esses diálogos editados por Emmanuel. Porque mergulhar o dom da palavra. Então nós vamos nos reportar à Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. E ali o título é Dons Espirituais. E ali se destacam todos os dons espirituais que nós temos. Mas o importante é no versículo 7, que diz: use os dons para o que for útil. Vou repetir. Use os dons para que seja útil. Útil. Tá certo? E aqui mostra exatamente como nós devemos fazer o bem. Sem remorso e sem tristeza. Faça o bem, não importa a quem. É um ditado popular? Sim, mas de uma verdade incrível. Desde que você faça o bem, sem ficar exaltando. Fiz isso, fiz aquilo, porque senão você faz o quê? Você está caindo em um outro erro. Não é isso que queremos. Faça o bem e cala-te. Porque à nossa volta, a espiritualidade está justamente para nos auxiliar e, como disse aqui, nos calar e orar para aquele que está ainda precisando de ajuda. Aí alguém pode perguntar, mas e você? Como é que faz? Vai ser simples. Muito simples. Do momento em que você faz o bem, você está abrindo um leque de possibilidades que a espiritualidade vem lhe mostrar o quanto é produtivo para aquele que faz e para aquele que recebe a sua caridade, a sua fala. Porque eu vejo que a maior caridade que nós temos hoje para fazer com o próximo é emprestar nosso ouvido. Porque as pessoas andam apavoradas. É um corre-corre terrível. Pare um minuto. Ore antes de sair de casa, que tudo corra bem nas coisas que devo fazer. E as coisas vão se desenlaçando gradativamente, sempre para o bem. Jamais. Porque a espiritualidade sabe que você tem a intenção boa para com o próximo. Lógico, nós temos que ter a intenção, vírgula, com ação. Porque se nós ficarmos só na intenção, eu quero ajudar. Mas se você não arregaçar as mangas, tá bem. Você teve boa intenção. Mas realizou? Foro íntimo de cada um. Tá certo?
Então, depois dessa preleção, vamos então ao nosso estudo, não é isso, gente? Nós estamos falando exatamente da segunda parte do capítulo 7º, né? Sobre a união da alma e do corpo. E nós já estamos lá, começa na pergunta 330, vai até a 360. Então, tem vários subtítulos aí dentro, tá certo? Então, nós vemos que nós paramos, então, na pergunta 354, tá certo? Que é a seguinte: como se explica a vida intrauterina? É a da planta que vegeta. Está lá direitinho no útero da mãe. A criança vive vida animal, só recebe alimento. O homem tem a vida vegetal e a vida animal que, pelo seu nascimento, se completam com a vida espiritual. Então, se completam toda uma situação, porque o espírito, ele, quando a programação no mundo espiritual para a sua reencarnação, há o atrito entre a mamãe e o papai, não é? E depois dali, o espermatozoide se une à célula e começa todo. Então, lá de cima, ele desce até o útero. Do momento em que a célula germinada se junta ao útero da mãe, a mãe começa já, nesse momento, passar as coisas essenciais que ela tem para a formação daquele ser que está vindo. Ali está um novo ser que já vai vir. Só que antes da reencarnação, já há uma programação anterior para que aquele espírito possa vir àquela mãe. Ah, não é assim. Ah, você vai reencarnar. Não, existe ordem lá no plano espiritual. Nada é feito sem um estudo, aproveitando as qualidades daquele que vai vir, as qualidades do papai e da mamãe, e que ali vai formar um ser. E a reencarnação se completa entre 7 e 8 anos. Até lá, você vê que muitas vezes a criança, quando está brincando lá com seus brinquedos, ela conversa com alguém. E você pergunta, você está conversando com quem? Não sei. Ele não sabe explicar. Porque ainda não há uma diferenciação entre o espírito que está ali ou com o espírito encarnado. É uma coisa maravilhosa. Eu tenho uma prima que ela tinha uma amiguinha, né, chamada Joana. E ela conversava, isso, aquilo. É uma maravilha. Se você perguntasse a ela, quem você está conversando com ele? Com ela. Ah, é com a Joana. Não falava mais nada. É um espírito afim dessa minha prima, em que há uma conexão espiritual entre as duas. Uma maravilha, não é? Então vamos lá. 355. Há, de fato, como o indica a ciência, crianças que já no seio materno não são vitais? Com que fim ocorre isso? Vamos lá. Frequentemente, isso se dá e Deus o permite como prova, quer para os pais do nascituro, quer para o espírito designado a tomar lugar entre os vivos. Esse dá aqui é a viabilidade, não é? Então nós vemos que muitas vezes
existe a reencarnação compulsória. O espírito adia tanto as reencarnações que acaba uma hora, fala assim, não, a espiritualidade, agora, nesse momento, você tem que reencarnar. Não tem como mais prolongar isto. Tá certo? Mas para que haja esse adiamento da reencarnação, há necessidade de uma boa desculpa do espírito. Não tem a menor dúvida. Tá certo? Então nós vemos aí, tudo é feito uma preparação antes de você reencarnar. É uma coisa maravilhosa. Sabe por quê, gente? Porque nós temos exatamente o quê? A morte, né? Depois tem a desencarnação, o despertamento, do lado de lá, conscientização do seu estado, você lá estuda e trabalha. Então, tudo vai depender do grau evolutivo de cada ser humano. Sempre. Todo ser humano está no lugar que lhe é próprio, na escala evolutiva. Com as suas coisas boas que você fez, que isso conta, mas também conta as coisas erradas que você fez. Que nós chamamos eu chamo de inferioridade. E tem a bondade. Quanto maior a bondade, menor a inferioridade. E aí, nesse estado, você já pode ver que você está apto a ser promovido a um orbe superior. Ou mesmo ficar no mesmo orbe aonde você está, só com uma capacidade evolutiva, espiritual, superior aos demais. Infelizmente. Por que isso? Porque, na realidade, o verbo é trabalhar. Você trabalha para ganhar o seu sustento, para a sua família, quando você tem esposa e filhos, ou quando você tem a mamãe e o papai. Claro. Ou outros agregados dentro da sua casa. Porque o trabalho é uma terapia ocupacional. Aquele que não trabalha, não faz nada, qual a destinação desse indivíduo? Está perdendo tempo. Tantos lugares aí que você pode visitar. Visita. Vai lá. Converse um pouquinho. Pronto. Você já fez a sua caridade do dia. E a gente vê como é importante tudo isso. Por quê? A gente vê exatamente os princípios da doutrina espírita, né? Crer em Deus sobre todas as coisas, amá-lo e amar ao próximo. Sobrevivência da existência sobre a comunicabilidade dos espíritos. Pluralidade das existências, claro. Em uma existência só, você não consegue ser um espírito avançado. Pluralidade dos mundos habitados. Por que somente a Terra seria privilegiada em ter pessoas aqui? O universo é imenso. Claro que deve ter outras civilizações em outros orbes, em outras galáxias. A intervenção dos espíritos no mundo espiritual. E isso é importante, gente. Porque hoje, no planeta Terra, nós somos aproximadamente 28 bilhões de espíritos encarnados e desencarnados. Tá certo? Então, nós temos encarnados perto de 7,5 bilhões.
A diferença são os espíritos que estão à sua volta. Tá certo? Mas já nos avisaram que temos que fazer um primeiro intervalo. Tá certo? Voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita voltando em seu segundo bloco. E nós estamos falando sobre os princípios da doutrina espírita. E o último aqui, né, é a caridade. Então nós temos uma máxima que diz o seguinte: fora da caridade não há salvação. Claro. Aliás, lá na Bíblia, não é, nós temos que ver o seguinte, que a caridade, fé, esperança e caridade, a maior delas é a caridade. Quando você diz assim, uma pessoa está precisando de alimento, muito bem. Dentro das suas possibilidades, você oferece alguma coisa para ela, desde que ela queira receber. Ali chama-se assistencialismo, mas emprestar o seu ouvido, muitas vezes, é isso que a pessoa estava querendo, uma pessoa que a ouça. E nós vimos como é importante ouvir as outras pessoas. Então, nós vemos que, fora da caridade, né, nós temos que amar, confiar, perseverar no caminho, ser humilde, crer, orar, vigiar, estudar, trabalhar em prol do próximo, perdoar as ofensas e não ofender. Olha, isso é muito importante, porque lá em Pedro, nós vemos, na Epístola de Pedro, que Jesus disse, antes de vir a mim, vá ao seu inimigo, acerte as contas. Claro, porque quando nós vamos chegar àquele, nós fizemos mal ou ofendemos, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver que Jesus está com ele também. Mas com certeza. Porque, na realidade, Deus faz chover sobre bons e maus. Vai chover somente em cima dos bons. Os maus não. Não tem isso. De forma nenhuma. Então, lá em Provérbios, né, capítulo 10, versículo 12, também fala o amor cobre uma imensidão de pecados ou de erros. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. E em Lucas, capítulo 7, versículo 47. Por que eu falo isso? Porque exatamente para que nós tenhamos cada vez mais... somente os livros espíritas é que tem as coisas. Não. Nós temos para mais de 4.000 livros aí, excelentes, com informações inúmeras sobre reencarnação, todos os assuntos necessários à nossa evolução. Tá certo? Então vamos lá. Vamos para a 356. Entre os natimortos, alguns haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos,
Alguns há, efetivamente, a cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado. Nada tinha de se efetuar para eles. Tais crianças, então, só vêm por seus pais. Porque muitas vezes, ao nascimento de um ser, aquele vem com um conhecimento superior aos pais. Para ajudar os pais. Não tem a menor dúvida. Mas também pode ocorrer ao contrário. Aquele que está vindo reencarnar está atrasado. É perguntado ao pai e à mãe se poderia recebê-lo como filho para ajudá-lo. Sabe o que o pai e a mãe falam? Sim. Aí depois, quando cresce, aquele reencarnante começa a fazer um monte de situações negativas. Aí entra os pais para corrigi-lo. Porque é missão dos pais, sim, missão dos pais oferecer a moralidade, também o conhecimento. Mas não tem a menor dúvida disso. Missão dos pais. Porque na realidade, gente, veja bem, o que somos hoje, nós todos, é o somatório de todas as nossas reencarnações. Cada reencarnação, você anda um pouquinho. Muitas vezes você marca passo, tá bem. Aí, para marcar passo, você tem que ver outras situações devedoras suas que fez com que você não evoluísse. Mas, na realidade, você está evoluindo porque você aceitou aquela prova para aprender como se evolui. Todo dia nós temos inúmeras possibilidades de fazermos o bem. Fazemos? Não sei. Eu tento. Sou muito sincero. Mas eu ainda erro. Porque a minha consciência me acusa. Aí todo mundo diz assim, mas Deus está me castigando. Não. Deus não premia e nem castiga ninguém. Ele fez as leis dele, que todo ser humano tem que obedecer. Se nós sairmos fora dessas leis, a nossa consciência nos acusa. Não é Deus. Porque nós temos uma chama divina dentro de cada um de nós, gente. Ele colocou, quando ele nos criou, ele colocou alguma coisa de bom dentro de cada um de nós, do nosso espírito. E nós vemos aí que a nossa consciência é o nosso juiz. Nos acusa mesmo quando estamos errados. Luiz, você errou, não pode. Você sabia que, mas acabou fazendo. Então você vai ter que passar pelo arrependimento do erro que você fez, reparar aquele erro e expiar aquele erro. Às vezes foi tão grave o que você fez que precisa de 2, 3 reencarnações para que você venha quitar aquela coisa que você fez de errado. Isso não é misericórdia divina para com o ser humano? Claro, sempre. Ele não diz assim, você vai para o céu, você vai para o inferno. Não. Céu, inferno, purgatório ou qualquer outros nomes que vocês venham a dizer, é condição mental
Quer ver? Você está andando na rua e, de repente, pisa em cima de um negócio que está na rua, né? Aquilo desaba e você cai no buraco. Aí alguém diz assim, eu não sei o que eu fiz a Deus para merecer cair nesse buraco. Você já está culpando Deus. Não. Você não observou, você não verificou se aquela tampa de bueiro estava ou não solta. Então evita. Tá certo? Jamais. Então nós vemos que cada um está no estado evolutivo que lhe compete. Não tem a menor dúvida disso, gente. Tudo vai nos mostrando como devemos agir. E a espiritualidade está sempre nos ajudando. O nosso anjo da guarda, ou o mestre, ou o mentor espiritual, sempre um espírito superior ao seu, sempre. Então nós vemos que como é importante as coisas. Vamos lá. Na letra A da 356 diz assim, pode chegar a termo de nascimento um ser dessa natureza? Algumas vezes, mas não vive. Claro. Tá certo? Letra B. Segue-se daí que toda criança que vive após o nascimento tem forçosamente encarnado em si um espírito? Olha a resposta. Que seria ela se assim não acontecesse? Não seria um ser humano? Claro, todos nós somos espíritos, eternos, simples e ignorantes, porém destinados à perfeição. Então, nós vamos, de acordo com o DNA do papai e da mamãe, e mais o seu DNA de outras reencarnações, vem você com todas as informações num corpo físico novo. Aliás, Jesus, numa conversa com Nicodemos e José de Arimateia, Jesus disse que há de se nascer de novo. E um deles diz assim, mas como? Eu já velho e minha mãe já velha, posso voltar ao útero de minha mãe? Só tem uma resposta. É a reencarnação em um outro corpo. E eles ficam abismados. Mas Jesus dá uma chave neles. Vocês são do Sinédrio e não sabem essas coisas? Está na Bíblia. Não estou inventando nada. O Espiritismo não inventou nada. Ok? Então a gente vê como Jesus colocava as coisas de acordo com o grau evolutivo de cada um. Há 2024 anos atrás, sim, mas a reencarnação foi tirada dos livros lá por 550 depois de Cristo. Mas vamos prosseguir. Um dia as coisas vão melhorar, não é assim? Tá certo? Ok, então vamos lá. 357 de O Livro dos Espíritos. Que consequências tem para o espírito o aborto? É uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. Isso aí tem o aborto. Vamos supor, a senhora está grávida, tem um problema no corpo físico da mãe e ela acaba abortando. E o espírito vai entender que às vezes ele precisava ser um completista, um período para ele seguir à frente dele.
Mas tem o outro tipo de aborto, não é? Que é aquele de consciência. Vou tirar esse espírito. Não. Isso é assassinato, gente. Pelo amor de Deus, não façam isso. Ah, mas foi de um estupro. Tá bem, não mate. Deixa para uma outra pessoa adotar, mas não mate. Mas antes de doar aquela criança, ame-o. Ah, não tem a menor dúvida. Porque se você abortar, aquele espírito vai lhe cobrar um dia. Você me abortou. Você não gosta de mim. Você matou-me. Olha, isso é lastimável. Mas existe. Existe. Mas existe o aborto espontâneo. Sem problema nenhum. Vai dada outra oportunidade àquele reencarnante e a vida segue. Vamos lá. 358. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período de gestação? Olha só, de novo, hein? Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Vou repetir. Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Claro, não é só o problema do aborto. Toda a lei foi feita para nós a seguirmos e cumpri-la. Sim. Muitas vezes as coisas erradas que venham para a gente foi porque nós nos desviamos da verdade. Porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha que coisa maravilha, gente. Por isso que nós temos que evoluir em conhecimento e moralidade. Olha só. Hoje estou aposentado, né? Então, teve um período em que eu trabalhava, eu estava no ponto do ônibus e tinha uma senhora ao meu lado, chorando, né? Baixo, sem alarde, e eu vi que as lágrimas desciam. E aí veio uma outra senhora e falou assim: ô fulana, como está? E ela chorando. Aí as duas se abraçaram, o que que houve? Né? Aí ela contou. Eu falei assim: olha, eu tive 5 filhos. 4 vão à igreja, são tementes a Deus, estudaram, fizeram faculdade, era uma maravilha. Por destino, palavras dela, veio um 5º filho. Olha, esse temporão está me dando um trabalho que os 4 filhos juntos não me deram. E a outra disse assim: mas o que houve, comadre? Pois é, estou vindo agora da delegacia. Ele é usuário de droga e estava vendendo drogas. Aí eu falei assim: ah, meu Deus do céu. Com 17 anos de idade. Ele falou assim: eu estou com o coração partido. Porque o detetive falou comigo que ele já não era a primeira vez que ele ia lá. Teria sido preso por uso e distribuição. Aí ele jogou a responsabilidade em cima de mim e disse: senhora, o que eu devo fazer com o seu filho? O que a senhora faria com o seu filho? Ela disse para outra amiga: não titubeei. Deixe-o preso. O detetive quase teve um problema. Mas a senhora vai estar mandando prender? Sim. Ele só vai aprender com correção.
coração da mãe estava quebrado. Tá certo? Mas já nos avisaram que nós temos que fazer um segundo intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal. Programa Enfoque Espírita voltando em seu terceiro bloco, tá certo? Nós estamos falando sobre a pergunta 358 de O Livro dos Espíritos. Vou repeti-la. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Resposta: há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento, o corpo que se estava formando. É uma situação, não é isso, gente? Vamos lá, 359. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Salvar o reencarnante, tá? Preferível é esse sacrifício o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Por quê? Porque, na realidade, a mãe já está adulta e pode vir a conceber novamente. Às vezes, a mãe teve um problema sério, se não fizer o aborto, ela vem a morrer. Ou morrer as duas pessoas. Mas nós vemos aí que a doutrina nos diz, melhor sacrificar aquele reencarnante que vai ter a oportunidade de uma nova reencarnação do que aquele que já está com o corpo feito, que é a mãe. Vamos lá. 360. Será racional ter-se para com o feto as mesmas atenções que se dispensam ao corpo de uma criança que viveu algum tempo? Vede em tudo isso a vontade e a obra de Deus. Não trateis, pois, desatenciosamente coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação? Algumas vezes incompletas por vontade do Criador? Tudo ocorre segundo os seus desígnios e ninguém é chamado para ser seu juiz. Claro. Se você acha que aquilo está incompleto, é porque você não sabe a verdade toda. Você não tem conhecimento suficiente para aquilo. Por isso nós dizemos, nós devemos ter o conhecimento e a moralidade. E aí também não estamos aqui de forma nenhuma julgando Deus. Isso deu errado porque Deus fez errado. Não. Ele não erra jamais. Ele fez as suas leis imutáveis. Porque ele sabe muito bem o que é melhor para cada um de nós. Claro. De acordo com o nosso grau evolutivo espiritual.
Como é que sabe-se da sua evolução? Pelo nosso perispírito à nossa volta, nossa aura. Quando Deus nos criou, Ele colocou uma chama divina dentro de cada um espírito. Temos nós que trabalhar e evoluir para que essa chama cresça. Isso chama-se conhecimento. Aí, para chegar à moral, você tem que ser moralizado, porque senão fica uma coisa difícil. E tudo que nós fazemos tem as suas consequências, claro, sempre. Mas se nós fizermos o que é correto, a nossa satisfação aqui dentro é muito grande. Porque para fazer o bem não precisa ter dinheiro, não. Emprestar o seu ouvido não gasta, não precisa, é só ouvir. E é isso que Deus nos pede, não manda. Agora, um subitem, faculdades morais e intelectuais do homem. É o que nós estamos batendo insistentemente aqui. 361. Qual a origem das qualidades morais, boas ou mais, do homem? Resposta. São as do espírito, com letra maiúsculo, nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem o ser humano é. Olha que coisa maravilhosa. Veja bem, aqui está escrito o homem. Mas as pessoas não entendem que quando nós dizemos a população do mundo, do orbe, falamos o homem. Mas vamos trocar para ser humano. Porque aí nós vamos, entre aspas, homem e mulher. Tá certo? Para não criar problema. Então nós temos que fazer com força, com sentimento bom, humilde, para que isso sempre venha a acontecer. Claro. Hoje nós estamos numa situação. Amanhã podemos estar numa pior. De repente vem um carro desgovernado, lhe atropela em cima da calçada, te deixa lá numa situação difícil. Como é que faz? Mas aquele que ainda não é um pouco espiritualizado, ele usa palavras negativas. Você é isso, aquilo outro. Não vamos dizer isto, né? Faça o bem, não importa a quem. Vamos lá, letra A. Seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o ser humano vicioso a de um espírito mau? Sim. Mas dize antes que o homem ou o ser humano vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito. Pois, do contrário, poderias fazer crer na existência de espíritos sempre maus. Isso não existe. Há que chamar demônios. Isso não existe. É um espírito ainda imperfeito, mas que tem a possibilidade de mudar toda essa situação. Olha que maravilha. Claro, chama-se misericórdia divina. Então nós vimos como a espiritualidade age a favor de todos nós positivamente. Porque nós já demos confiança à espiritualidade para que eles venham nos confiar em nossas atitudes.
Mas se nós venhamos errar, foi por livre-arbítrio nosso, não deles. Porque nós sabemos o que é certo e o que é errado. Tá certo? Mas estamos chegando ao nosso fim. Já nos avisaram que o nosso tempo está esgotando. Tá certo? Então a gente vê, gente. Sinto falta aqui do nosso amigo, professor e irmão, o Carlos Gama. Está adoentado, mas nada melhor do que os remédios, né, que o farão melhorar para que ele volte novamente a estar conosco aqui nesse trabalho. Tá certo? Agradecemos a todos e dizemos o seguinte, que a reencarnação é o caminho e solução dos nossos problemas. Até a próxima semana, se Deus quiser. Graças a Deus. TVC, a TV do Correio da Manhã.